Queridos irmãos e irmãs, penso que o salmo de resposta de hoje nos dá o indicativo de como nós deveremos viver durante toda esta semana que estamos iniciando e no percurso da nossa vida cristã. Proceder retamente, porque aquele que procede retamente será mostrado a ele os caminhos do Senhor. A todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E esse salmo, ele é comprovado por aquilo que nós ouvimos na primeira leitura da profecia de Isaías. De maneira alguma, o profeta pode ser considerado um antilitúrgico ou um antiliturgista. Pelo contrário, o que o profeta está a chamar a nossa atenção é quanto ao nosso procedimento. Aquilo que nós professamos deve condizer com aquilo que nós vivemos. Porque o que adianta estar diante do Senhor, oferecer-lhe sacrifícios, mas se o nosso coração, o nosso procedimento diário não está de acordo com seus mandamentos. E quando nós levamos uma vida fora dos caminhos do Senhor, uma vida de abominação, uma vida cometendo injustiças, apoiando corrupção, apoiando aqueles que provocam a destruição da vida, da casa comum, da natureza, do meio ambiente. Quando nós bradamos, apoiando grupos extremistas contra a vida, e depois estamos na igreja, na missa, na novena, na procissão, nós estaremos com essas atitudes oferecendo sacrifícios abomináveis ao Senhor. Sacrifícios defeituosos. O que o profeta está denunciando é justamente esta vida que não é correta, mas que se apresenta diante do Senhor como se nada tivesse acontecendo. Quantos procedimentos de nós cristãos acontecem desta forma? Às vezes, nós vivemos uma vida de abominações, vivemos uma vida de prostituição em vários sentidos, vivemos uma vida corrupta, vivemos praticando injustiça, vivemos violentando o irmão com palavras, com atitudes, e depois nós estamos diante do Senhor. O Senhor não aceita sacrifícios defeituosos. A nossa vida de fé deve dar testemunho no dia a dia daquilo que nós somos. Isso é exigência própria do Evangelho. Isso é uma exigência própria daqueles que desejam seguir a Jesus. E é justamente esta exigência e esta radicalidade que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Quando Jesus dá para os seus discípulos pequenas orientações. É verdade, pequenas orientações, mas que são difíceis de serem ingeridas, porque exige de nós, de fato, um comprometimento, exige de nós, de fato, uma renúncia total. Por isso, Jesus vai dizer que, para os discípulos, que eles encontrarão dificuldades, porque os próprios inimigos serão de dentro da própria família. Quantas vezes é difícil
os nossos familiares reconhecerem o nosso ser cristão, reconhecerem a nossa devoção, reconhecerem o nosso desejo de seguir Jesus. E nós encontramos oposições dentro da nossa própria família. E Jesus, então, vai dizer que a radicalidade do seu segmento é fundamental. É fundamental, porque caso contrário, é contraditório à vida de fé. É contraditório àquilo que nós vamos compreendendo a respeito de quem é Jesus, do seu projeto, das suas ações, e nós saímos desta comunhão com o Mestre Jesus. Depois Jesus continua dizendo que pede aos seus discípulos que ele deseja ocupar o primeiro lugar na vida do discípulo, o lugar mais alto na escala do amor. Jesus quer que os discípulos o amem de verdade, com radicalidade. De maneira alguma, Jesus está dizendo não ao amor humano, não é isso. Mas o que ele quer dizer quando ele diz: quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim? Quando ele diz: quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim? Quando ele diz que quem não toma a sua cruz e não vai atrás dele não é digno dele, Jesus não quer rebaixar o amor humano, mas ele quer valorizar esse amor, mas a partir dele, porque ele é o autor de todo amor. Ele veio da parte do Deus que é amor, conforme nos anuncia São João na sua carta. Deus é amor, quem permanece em Deus permanece no amor. Porque o nosso amor, em primeiro lugar, o nosso amor precisa ser a Deus, precisa ser a Jesus Cristo. Se nós o amamos infinitamente, certamente esse amor a Jesus transbordará aos nossos, aos da nossa casa, aos nossos amigos, aqueles que estão aos nossos cuidados. Mas, em primeiro lugar, o que deve estar em primeiro lugar na escala mais alta do amor é nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecer que Ele é o motivo, que Ele é o essencial na nossa vida. E depois Jesus continua instruindo os discípulos, dizendo: quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. E o discípulo precisa aprender isto. Precisa aprender também essa radicalidade do seguimento de Jesus. Nós o seguimos não para nós mesmos, mas nós o seguimos para sermos para o outro. Amando-o verdadeiramente, nós nos tornamos próximos dos outros, fazendo com que também os outros experimentem esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda a recomendação de Jesus acaba valorizando as pequenas demonstrações de ajuda e proteção às pessoas que moram acompanhadas pelo Senhor, os seus discípulos, que somos nós os cristãos, que somos nós os seguidores. A proteção, o cuidado. A CNBB está dizendo neste tempo de pandemia, é tempo de cuidar dos outros. Por isso Jesus vai dizer: quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo. É a mim mesmo que está realizando essas coisas. Ora, isso contará no julgamento final. Isso contará quando nós estivermos na presença de Deus. Ora, meus irmãos, a partir deste conselho que Jesus dá aos seus discípulos, nasce uma grande responsabilidade
em relação ao próximo. Por isso nós devemos ter consciência de que as pessoas que moram com o Senhor, quem quer que sejam, devem ser tratadas como Ele mesmo. Aqui cabe lembrar o mandamento do amor. Quem ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. A verdade não está com ele. É a própria Escritura que nos fala isso. Porque o mandamento é claro: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essa indicação, essa orientação mais clara, mais concreta, que Jesus quer dar aos seus discípulos no Evangelho de hoje. Poderemos concluir com uma pequena expressão de um ensinamento de São João Crisóstomo. Dizia São João Crisóstomo: se o amor estivesse espalhado por todas as partes, nasceria dele uma quantidade infinita de bens para guardar no coração. Se o amor estivesse espalhado por todas as partes, nasceria dele uma quantidade infinita de bens. Por isso, amemos o Senhor e amemo-nos uns aos outros, para que, assim, sejamos reconhecidos nas moradas eternas, quando do nosso encontro com o Senhor, Criador de todas as coisas, e que nos chama para o seu seguimento e exige de nós uma radicalidade na resposta e na entrega generosa. Que Deus nos abençoe no início desta semana e nos dê a graça de perseverarmos na fé e no conhecimento da sua verdade, para procedermos no dia a dia como convém a cristãos seguidores de Cristo.